Olá, muito bem-vindo! Bom, a gente continua aqui na nossa trilha do aprendizado para que você tenha definitivamente uma renda sonora a partir da sua casa. Do que você vai precisar? Como você está observando aqui, ó, eu vou precisar de um celular, que o seu caso também é necessário, um aparelho de rádio, no caso eu estou utilizando o meu aqui, mas você pode usar os sites das rádios aí da sua região, principalmente da sua cidade. Que rádio? Qualquer uma. A de maior audiência, por exemplo. E aí, você vai ter um caderninho para anotações, tá? Preciso que você foque muito neste conteúdo e que você preste bastante atenção para você entender o método renda sonora. Tudo bem? Deixa eu fazer um checklist aqui na minha lista para trazer para você da melhor maneira possível esse conteúdo. Construindo a nova renda. Esse é o terceiro módulo da nossa aula. Antes de começarmos o nosso trabalho, eu gostaria de falar para você que está aí acompanhando. Fernando, mas o que tem a ver meu trabalho com rádio, com celular, com uma lista? É o seguinte, preste muita atenção, porque esse trabalho é para você. Precisa trabalhar em rádio? Não precisa. Precisa ser marqueteiro? Também não. É para você, preparei exclusivamente para que a partir de casa você tenha a possibilidade de ganhar, faturar mais dinheiro a partir desse método, tá? É o Renda Sonora. Construindo a nova renda, onde estão os meus clientes? Como encontrá-los? E a gente vai criar uma lista com os piores. Exatamente isso. Você vai entender por que agora. Vamos lá, ó. Primeira coisa que você faz é sintonizar a rádio da sua cidade, né? Vai procurar aí uma rádio a mais ouvida da sua cidade. Isso aqui é justamente para você que está em cidade pequena, está no interior e precisa de uma renda extra para ajudar nas despesas da família. Deixa eu aumentar o volume aqui. Eu vou procurar aqui uma rádio. E aí você vai fazer dessa maneira, tá? Precisa ter aparelho de rádio? Não precisa. Você pode acessar a rádio da sua cidade pela internet, pelo aplicativo da rádio e tal. Funciona assim. Eu vou te mostrar passo a passo agora, nossa primeira aula prática. A gente vai construir a nossa gama de clientes. Vou sintonizar aqui a rádio. Eu tenho uma aqui, ó. Já sintonizei. Bem, a primeira coisa que você precisa ter é um celular com um gravador de voz, né? Existem vários gravadores que você pode instalar através do seu Play Store, né? Se você usa, assim como eu, Android. Mas se você usa o iPhone também vale, tá? Você vai usar um gravador de voz para capturar o som da rádio, justamente. Lembrando que se você não quiser instalar um gravador de voz no seu celular, você pode usar aquele microfoninho do WhatsApp. Você vai, escolhe algum grupo, né, ou manda para você mesmo, para algum familiar próximo a você, e coloca em gravar o som da rádio, tá? Vai lá no microfoninho e coloca em gravar. Por quê? Porque você vai aumentar o volume da rádio, e aí você vai colocar o seu celular para gravar. Olha aqui, ó. Na preservação, tá? Deixa eu só verificar aqui. Você grava o som da rádio e durante aí 1 ou 2 horas da programação, tá? Horário de pico, pode ser pela manhã, tarde, meio-dia, de madrugada. Aí você escolhe o melhor horário para você e vai colocar o celular para gravar o som, principalmente o que você vai pegar aqui, vai gravar da rádio, vai ser o bloco comercial da rádio, onde tocam os comerciais. Então você vai gravar no seu celular os comerciais, o bloco comercial da rádio, cerca de meia hora, 1 hora de programação de comercial, tá bom? Você pode pausar o seu gravador de voz e gravar somente os blocos comerciais quando entrarem os blocos comerciais da rádio, ou você pode deixar gravando direto, né? Deixa o celular na frente do aparelho de som e aí deixa gravando, porque depois a gente vai utilizar essas propagandas que tocam na rádio para iniciar o nosso trabalho. Bem, gravei a programação da rádio, né, durante algum tempo. E para que eu vou utilizar isso? Eu vou salvar esse áudio que eu gravei, para eu poder utilizar agora. Né? Vamos lá.
Eu estou usando um gravador de voz, então para mim é só salvar o áudio para que eu utilize novamente. O que chama atenção nesse momento é assim: você vai simplesmente ouvir várias vezes esses comerciais que você gravou. Qual o intuito, o objetivo? Na maioria das vezes, as pessoas que anunciam no rádio, as empresas que estão anunciando na rádio, anunciam da maneira errada. São textos ruins, textos que não chamam a atenção. Você vai ouvir e você vai decifrar isso da seguinte maneira: qual propaganda não está me chamando a atenção? Qual está ali e passou despercebida? Que não fez sentido nenhum, a propaganda não fez efeito, se fosse para te vender alguma coisa, não conseguiu bulhufas com você, né? Te motivar a ir até aquela loja comprar, a ir àquele serviço, utilizá-lo. E aí você vai fazer uma lista com as piores empresas, os piores anúncios que você ouviu na propaganda do rádio. Esses piores anúncios você vai listar. Tá? Geralmente a propaganda no rádio, ela traz aquele anúncio ruim, horrível, tá? Que não convence ninguém, e aí traz o contato da empresa no final da propaganda. Empresa tal, anuncia tal e tal e tal coisa. Por exemplo, uma loja de roupa anunciando que a confecção do Borges, roupas e confecções do Borges, vende calça, camisa, camiseta, shorts, chinelo, roupa íntima. Tudo bem. Olha o erro dessa propaganda. Por exemplo, se eu anuncio a minha propaganda de confecções e roupas do Borges, eu já sei que é uma confecção, e o ouvinte também sabe, você também sabe. Por que está anunciando que tem calça, camisa, camiseta se a loja é de roupa? Não é para ter roupa na loja de roupa? E aquela propaganda de açougue que está dizendo que no nosso açougue temos carne de porco, carne de boi, carne de frango. Ué, o que mais venderia no açougue se não isso, né? Então, essas lacunas que você vai encontrar aí na sua cidade, aí na rádio do seu bairro, na rádio da sua cidade, na mais ouvida. E aí você vai listar todas essas empresas. Como que você faz essa lista? Deixa eu te explicar. Você vai colocar o nome da empresa, empresa X, e vai pegar o número do WhatsApp. Telefone tal e tal e tal. Você vai ter tudo isso gravado. Por que o motivo de gravar? Que é para você ouvir e reouvir, para você ver esses detalhes. Qual o critério para a escolha da empresa ruim que anunciou? A empresa que não te convenceu do produto dela. A empresa que tem vários números de telefone no anúncio e quem está ouvindo no rádio, na rua, no carro, não tem tempo nem de anotar um número, imagina 2, 3, não é? A empresa que trouxe endereço comercial na Avenida Borges, número 5570. Você já percebeu que qualquer cidade, para você encontrar um número de endereço é a coisa mais difícil? Uma que não tem como você estar no volante e conferindo número por número. Outra, que se você tirar a atenção do foco do volante, ou da moto, ou da bike, não tem como você ir acompanhando os números, né? Você vai desatentar ao trânsito. Outra coisa também, número. Se a pessoa coloca o número 1559 da empresa dela, é necessário que todas as empresas daquela avenida tenham um número. O número 1, número 2, número 3, número 4, até chegar nesse número, para você seguir uma sequência, ou para a pessoa que está ouvindo, que gostou daquele produto, seguir uma sequência até achar o número dessa empresa e entrar na loja. Tá? Então você vai perceber isso. Esses são os principais erros. Começando então com vários números de telefone no anúncio, que não serve, como aquela locução estranha. Um locutor falando de supermercado. Quem mais compra em supermercado? Quem sabe a lista de compras? Sem nenhum preconceito aqui, mas são as mulheres que sabem mais o que precisa comprar para casa, né? O que precisa fazer no supermercado. Por que tem um locutor gritando as ofertas lá? Já pensou você chegar numa loja e o locutor, o vendedor chegar para você e: alô, você, compre aqui conosco que aqui o preço está muito barato, olha, vem aqui, chega aqui. Como é anunciado no rádio? Tá errado, tá errado. O anúncio no rádio nada mais é do que um vendedor daquela loja, daquele determinado comércio, anunciando um produto. E se ele falar gritando com você, provavelmente que você não vai aderir àquele anúncio, certo? Então também é um grande erro. Se você
verificou isso em alguma dessas propagandas que a gente gravou no celular, já anote, empresa X está anunciando, gritando, e o contato dela é tal. Né? Eu estava falando da mulher ir mais aos supermercados, também loja de roupa, produtos que são mais relacionados a elas que sabem comprar direito. Por que não tem uma voz feminina para anunciar esse produto? Né? Então, é mais um erro na propaganda. Deveria, para anunciar propaganda de supermercado, de confecções, de perfumaria, uma mulher falando, porque elas falam melhor com elas. Volta às aulas, papelaria. Por que não coloca uma criança falando? Você já percebeu que quando você está em casa, se você tem criança pequena, parente, familiar ou até mesmo filhos, percebe que quando você está ou assistindo ou no YouTube ou ouvindo rádio, por exemplo, e quando alguma criança, tem um monte de criança na sala ali perto de você, ninguém parece estar dando a maior atenção para o que está acontecendo à volta. E se naquele meio de comunicação sai uma voz de criança falando, as crianças já prestam atenção na hora? Pois é, as crianças falam melhor com as crianças. E é justamente isso que eu digo, que eu trago aqui. Então, se tem uma papelaria anunciando com voz de homem, alô, você venha comprar na nossa papelaria. Nada a ver, né? Tem que ser voz infantil. Então é mais um defeito, você vai pontuar isso também. Empresa X, contato dela. Você vai anotar todos esses contatos para a gente fazer a nossa lista dos piores anúncios que tem na sua rádio, tá bom? Mesma coisa para o carro de som. O carro está passando na rua, você se atenta, viu que é uma promoção boa, mas o carro entra de um lado da rua, sai do outro lado, você não sabe de onde é aquela promoção, não conseguiu anotar o contato daquela loja, daquele serviço, só ouviu mal por cima a promoção a que se refere aquele carro de som. Então, mais um problema. Você vai atrás e pega o contato. Tenta pegar o contato daquela empresa que está anunciando no carro de som. Isso aqui principalmente para cidades pequenas. Tá? E aí é mais uma empresa, aí você anota empresa de carro de som, anunciando no carro de som e o contato dessa empresa é tal. E a partir daí a gente cria a nossa lista. Quanto mais você gravar a programação comercial, na hora que está tocando as propagandas no rádio, mais você terá material para criar essa lista. A lista dos comerciais ruins. Tá? Essa lista que vai ser a base do nosso trabalho. Você vai ver como você vai faturar muito com isso. Porque você vai virar o próprio marqueteiro. Precisa ter formação em marketing? Não precisa. Precisa ser locutor? Também não precisa. Já tem o painel que eu te mostrei na aula anterior sobre as melhores vozes do Brasil que estão lá no painel que eu criei exclusivamente aqui para o Renda Sonora. Então, o nosso trabalho é esse. É você ouvir o rádio, principalmente os blocos comerciais do rádio, gravar no seu celular ou no microfoninho do WhatsApp e agendar tudo isso. E ouvir várias vezes e pensar assim, essa propaganda não me fez acreditar no anúncio, não. Olha, eu não compraria nessa loja. Olha, tá fraquinho esse anúncio. Né? De repente, se a pessoa colocou uma música de sucesso, de cantor famoso na propaganda dela, você pode perceber que às vezes está tocando o comercial de uma rádio, o bloco comercial, e vai sair a propaganda, sai antes uma música. Né? De fundo musical dessa propaganda, lá uma música de famoso. Quem está ouvindo geralmente começa a prestar atenção na música e começa a cantarolar. Se não for cantarolar, cantando mesmo, em pensamento. Gruda aquela música e você começa a raciocinar e aguardar aquela música, e o locutor fala, a promoção, e ninguém entende nada, ninguém sabe do que está falando, só ouviu a música, e de repente fica com essa música 1 ou 2 dias na cabeça, se ela estiver no auge mesmo. Então, esses são grandes problemas. E aí você vai registrar tudo isso para a gente criar a nossa base. A nossa base de trabalho é essa lista que você vai fazer. Então essa é a sua atividade para que você liste tudo isso aí, tá bom? Então faça esse exercício. Tudo bem? Só recapitulando aqui. Onde estão meus clientes? Eles estão aqui, ó, no rádio. Não precisa ser no aparelho de rádio. Pode ser no site da rádio da sua cidade, pode ser no aplicativo da rádio da sua cidade, pode ser no carro de som passando na rua. Tudo isso vai te trazer condições de você montar essa lista, tá bom? Como encontrá-los? Eu já disse, você liga o rádio, coloca o gravador de voz em frente à caixa de som e deixa gravando. Grava 1 ou 2 blocos, 3 blocos comerciais ali durante a programação, e aí a gente vai pontuar quais são os piores anúncios daquela rádio. Tudo bem? Criando a lista
dos piores anunciantes. É essa lista que a gente começou a criar aqui. Essa é a sua tarefa, eu espero que você a cumpra com maestria, porque essa vai ser a base do nosso trabalho para a gente criar a nossa lista de trabalho onde você vai faturar. Eu já ganho dinheiro com isso há cerca de 2 anos fazendo isso. E esse método já é antigo, já veio lá dos Estados Unidos há cerca de 10 anos, foi implementado nos Estados Unidos, que está 10 anos à frente da gente em qualquer tipo de coisa, inclusive em marketing e publicidade, em faturar renda extra. E aqui eu estou trazendo para o Brasil, 97% das pessoas do Brasil ainda não conhecem esse trabalho. Outra coisa, você pode se perguntar, mas tem agência que faz a propaganda desse povo, né? Tem agência aqui na cidade, não sei o quê. Só que o problema das agências é o seguinte, as agências elas focam mais em trabalho de vídeo para a internet, né, que muitas pessoas dizem que está no auge, mas o rádio continua. Aqui mesmo na minha cidade são 60 ou 70 mil habitantes e tem 6 rádios. Então isso demonstra o poder, a força desse meio de comunicação nas cidades pequenas. Então, abaixo de 300 mil habitantes, se você está nessa cidade, você pode perceber que tem muito anunciante rodando no rádio. E muito anunciante que não vende no rádio. Por quê? Tem uma agência de publicidade que representa aquela empresa, mas essa agência não presta um devido serviço na criação do óbvio, que é a base de tudo da propaganda. A propaganda de áudio ela precisa emocionar. Ela precisa, quando você estiver ouvindo rádio, ouvindo som, você se emocionar com aquilo. Aquilo trazer algum vínculo com algum familiar, com algum momento especial seu, com alguma oferta que você está precisando. Então é justamente isso que a gente vai capturar. A gente vai pegar muita gente assim. Eu trabalho no rádio há 25 anos e eu percebo, pessoal, vocês podem ter uma ideia e ter certeza. Cerca de 80% de quem anuncia no rádio não sabe anunciar. Anuncia de maneira errada. E com um passo a passo simples aqui no Renda Sonora, eu vou te mostrar como você vai ser o marqueteiro dessas empresas. Pode pegar todas as empresas ruins que anunciam mal aí na sua cidade, que você vai se dar bem, tá bom? Então, tá feita a lista, né? A próxima aula, que é a aula 6 do módulo 3, esse módulo agora, a gente vai falar sobre o texto perfeito para uma propaganda de sucesso. E aí a gente vai colocar a mão na massa de verdade. A gente vai pegar essas empresas que a gente já fez a captura, né? E criou essa lista de anúncios ruins e a gente vai trabalhar nelas. Tudo bem? Até aqui você não vai precisar entrar em contato com empresa nenhuma. A gente só vai trabalhar para criar um anúncio espetacular para essa empresa, que até agora estava anunciando mal. Mas a partir de você, a partir do seu trabalho, vai ter um anúncio porreta. E assim você vai criar uma carteira de clientes de quem? Dos empresários da sua cidade. Dos empresários da sua cidade, são eles que vão pagar a sua renda extra. Então, eu te espero na próxima aula. E faz a tarefa certinho, tá? Tudo que eu indiquei aqui você faz e prepara a sua lista, porque na próxima aula a gente já entra com o trabalho da criação do texto maravilhoso para os seus futuros clientes. E é claro, com esse trabalho você vai se tornar o grande marqueteiro dessas empresas. Até a próxima, te vejo na próxima aula. Um abraço!